Quero que os irmãos abram livro de Marcos, capítulo 2. Livro de Marcos, capítulo 2, que vai dizer assim: o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E ali estavam assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. A palavra de Deus vai nos dizer, nesse livro de Marcos, que Jesus, ele operava tantos milagres em tantos lugares, que era quase difícil rastrear aonde Jesus estava. Era muito complicado, porque na época a gente não tinha essa forma de se comunicar. Só sabia mesmo onde Jesus estava quem estava perto com Jesus, quem estava do lado de Jesus, no caso dos discípulos, ou quem estava mesmo por ali. E a gente vai ver que onde Jesus chegava tinha que acontecer alguma coisa. Onde Jesus chegava tinha que ter algum alvoroço, tinha que ter alguém fazendo alguma coisa, tinha que ter uma bagunça santa, como dizem outras pessoas. Aonde Jesus chegava tinha que ter um movimento, porque as pessoas faziam festa. As pessoas faziam festa com a presença de Jesus, e hoje eu acredito que eu e você vamos fazer festa no momento que nós nos encontrarmos de novo. Porque ali nós vamos estar dentro da casa do Senhor, e eu creio que a presença vai ser tão grande de Jesus, e a gente vai estar muito, muito, muito agradecido diante dele. A mesma forma era essa: Jesus andava de um canto para o outro. A gente sabe que naquela época Jesus, ele fazia as coisas, ia para um canto para o outro com várias pessoas, mas ele ia com os próprios pés, com as próprias pernas. A gente via que Jesus, ele não se cansava. Quando ele se levantava, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia para onde ir, ele sabia o que ele ia falar, quem ele ia encontrar. Jesus, ele era um homem, mas também era Deus, então tudo o que acontecia não era surpresa diante dos olhos dele, porque ele sabia o que iria acontecer. Mas chega um momento que depois que Jesus faz tantas coisas, ele volta para uma cidade chamada Cafarnaum. E diz que a notícia correu tão rápido,
que no primeiro versículo fala: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. A Bíblia não fala se era a casa de Jesus, mas tudo que indica que era a casa de Pedro. E Jesus estava ali naquele lugar, e a partir do momento que soube a notícia que Jesus estava lá, muitos queriam ver Jesus, não importava a hora, não diz a hora que Jesus estava, mas ele queria, todos que estavam ali queriam ver Jesus, pelo menos ouvir a voz de Jesus, ver Jesus, tocar Jesus, ser curado por Jesus. As pessoas estavam ali pela presença de Jesus, não importava o que ele ia fazer, as pessoas estavam ali porque queriam sentir a presença de Jesus. Mas é a palavra de Deus que tantas pessoas que se juntaram naquele lugar, que a casa se encheu de tanta gente, que até na porta não dava para entrar mais ninguém. Não conseguia entrar mais ninguém dentro da casa, de tão abarrotada que estava a porta de gente. Mas vai dizer que dentro dessa grande multidão tinha um pessoal que estava lá fora, um grupo de 4 amigos, que vinham trazendo um homem numa cama. E quando eles se encontraram naquela situação, quando eles olharam ali e viu que pela porta não dava para passar, vai dizer a palavra de Deus que eles então, tentando se aproximar e não podendo se aproximar por causa da multidão, versículo 4, descobriram o telhado onde estava e, fazendo buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E isso me traz a memória de que este homem, ele tinha amigos verdadeiros, amigos fiéis a ele. Mas uma coisa que é muito interessante é que eram amigos que queriam o mesmo propósito que ele: ser transformado, ser curado. A gente tem que ser seletivo em quem nós andamos. Existe um ditado aí que é muito verdadeiro, eu acredito nisso: diga-me com quem andas e te direi quem és. Porque se nós andarmos com pessoas que não querem a presença de Deus, é claro que existem suas exceções. Jesus, ele sentava no meio de prostitutas, Jesus, ele sentava no meio de pessoas que não adoravam a ele, que não tinha nada com ele. Jesus sentava, Jesus dava esse exemplo. Jesus ia para Samaria, Jesus conversava com samaritanos, sendo que os judeus não conversavam, sendo Jesus judeu. Mas existem as suas exceções, mas se nós estamos preparados como Jesus estava, a partir do momento que um jovem é convertido, prega a palavra, está verdadeiramente convertido diante do Espírito Santo de Deus, ele pode entrar em qualquer lugar que ele não vai ser contaminado. Mas se eu e você sabemos que em algum momento vamos nos contaminar, é melhor nos afastarmos de certas coisas. Este homem, ele sabia que se ele andasse com pessoas verdadeiras, a gente tem que andar com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Porque muitas vezes, num primeiro momento que a gente tem alguma dificuldade dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho ou em qualquer outro lugar, a gente vai conversar com essas pessoas ou os nossos amigos, e muitas vezes eles vão dar conselhos de desistência, de parar, de estacionar, de ver outra coisa, de fazer outro jeito. E não é isso que Deus quer. Muitas vezes Deus quer que nós insistimos em algumas coisas para que Ele possa operar grandes milagres. Assim foi com esse homem. Vai dizer a palavra que estes amigos, mesmo vendo a situação daquele homem, não se conformaram com aquela situação. E ao mesmo tempo que ele não podia andar, ele tinha amigos fiéis a ele que levariam até o lugar certo. A gente tem que entender que nós estamos nesse mundo, assim como diz em Romanos 12:2, que nós não estamos nesse mundo para se conformar com eles, mas para transformar ele. Nós estamos aqui, se temos algumas amizades que não está na presença de Deus, nós estamos aqui para ser instrumento de Deus, para ser usado para essas amizades, para ser usado dentro da vizinhança, para ser usado dentro do trabalho, para ser usado dentro de casa, para ser usado em qualquer lugar. Aqueles homens, eles entenderam isso, viram que tinha ali uma pessoa que estava necessitada. E acredito que eles também estavam com a mesma vontade de ver Jesus, de conhecer Jesus, se não tinham visto ainda.
Eles falaram, não, mas nós não vamos sozinhos, a gente vai levar ele com a gente. E eu acredito que você já viu alguma das pessoas que estão no meio da caminhada, conquistaram grandes coisas, e de repente vem vou dizer, um terremoto, um maremoto, uma tempestade tão grande, que ela fica meio desnorteada. Eu quero supor que esse homem, ele tinha uma vida super tranquila. Talvez ele era um general, talvez ele era um comerciante, talvez ele era o próprio responsável de trazer o pão para casa. Talvez era dele que dependia a família. E este homem sofreu uma obra ali que o destruiu totalmente. Eu quero pensar que além desse homem ter o seu corpo, vamos dizer assim, paralisado, a sua mente também paralisou. Porque há várias formas de pessoas de tratar com a derrota da vida. Deus nunca disse que teríamos uma instabilidade emocional. Não, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas que a gente devia ter bom ânimo em todas, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, é Ele que está conosco. Então Ele pode vencer essa batalha que você está passando. Aquele homem, ele estava paralítico do corpo, mas acredito que a mente dele já não estava mais do mesmo jeito. Acredito que os sonhos que ele tinha, ele jogou tudo por água abaixo. Talvez se ele tinha alguma família, ele se trancou ou ele foi abandonado. Talvez se ele tinha algumas pessoas que eram da confiança dele, que passavam por ali, que conversavam com ele, talvez as pessoas já não conversavam mais. Talvez as pessoas já julgavam ele como julgavam a Jó. Ah, é pecador, ele deve ter feito alguma coisa para ter acometido tal coisa para ele. Talvez aquele homem era rodeado por pessoas, mas depois do que aconteceu com ele, não havia um que mostrasse compaixão, compadecimento do que ele estava passando. Talvez por ele estar passando tanta coisa, por ele ser o único que trazia algum pão para casa, agora ele estava se sentindo um nada, um desprezível, um pó. Talvez ele tivesse desistido até mesmo da própria vida. Talvez ele estivesse lá largado, sem banho, sem alimento, sem pessoas, não queria mais ver ninguém. Mas havia alguém que se compadeceu totalmente da situação dele. E por mais que ele não estivesse mais acreditando que haveria algo melhor, tinha alguém que acreditava por ele. A gente tem que ter pessoas que, quando a gente está destruído, praticamente deixando tudo de lado, praticamente não acreditando mais no amanhã melhor, não acreditando mais numa transformação, a gente tem que ter alguém que abale a nossa fé, que segure no nosso ombro e diga: ei, não acabou, é só o começo da caminhada. Por mais que muitas das vezes a gente está quebrado, por mais que muitas das vezes a gente não vê situações, uma luz no fim do túnel, muitas das vezes a gente olha e não vê que há alguma esperança. A gente precisa de alguém que mostre o verdadeiro caminho, porque muitas das vezes quando nós estamos paralisados diante de alguma situação, de um deserto, de uma tempestade, de uma ventania que tem passado na nossa vida, nós ficamos paralisados de medo, angustiados. Muitas das vezes estamos cegos, muitas das vezes ficamos surdos, não ouvimos mais a voz de Deus, não queremos mais ver nada, queremos ficar trancados dentro de casa, não queremos mais falar com o nosso irmão, com a nossa irmã. E há pessoas, tem que ter pessoas que seguram na nossa mão e falam: eu te ajudo, eu te sustento, eu pego na tua mão, eu pego essa prova junto com você, eu batalho junto com você, você não tem força, você não consegue caminhar, mas eu caminho com você, porque você é servo, você é soldado, assim como eu sou, e eu não vou te deixar morrer. A gente tem que entender que no meio da batalha, quando nós somos soldados, quando nós estamos no meio do campo de batalha, vai acontecer algumas coisas que vão vir para nos ferir, para nos abalar, para deixar a gente entristecido, para deixar a gente para baixo, para deixar a gente cabisbaixo, para deixar a gente esquecido do que Deus pode fazer na nossa vida. Quando a gente está no campo de batalha, acontecem coisas que a gente não imaginaria. Muitas das vezes a gente pensa que não vai mais conseguir caminhar, muitas vezes a gente pensa que não vai mais conseguir enxergar, muitas vezes a gente pensa que não vai mais conseguir ouvir, mas eu quero te dizer uma coisa muito maravilhosa: é que Jesus, ele cura surdo, é que Jesus, ele cura enfermo, é que Jesus, ele levanta paralítico, é que Jesus, ele ainda cura os cegos. Eu quero te dizer que no meio da batalha, irmãos,
A gente sai de lá ferido, mas a gente sai de lá também experiente. A gente sai de lá mais confiante. A gente sai de lá com a certeza de que a gente viveu algo sobrenatural na presença de Deus. A gente sai de lá uma pessoa mais forte, uma pessoa com mais intimidade com Deus. Uma pessoa que fala, olha, eu passei por tanta coisa, eu sofri tanta coisa, que vocês não sabem, mas Deus esteve comigo em cada canto, em cada página da minha vida, em cada capítulo da minha história foi Deus que escreveu, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Vai dizer a palavra de Deus que estes homens pegam este soldado ferido, esse soldado caído, levam ele até o lugar certo. Mas muitas das vezes, irmãos, quando a gente se encontra dentro, acamado, triste, ferido, e mesmo assim tem pessoas que vai nos ajudar, às vezes a gente tá assim, eu não vou mais pra igreja, porque eu não gosto mais de crente, eu não gosto de ouvir a palavra, eu tô cansado, sabe, me feri muito dentro de um ministério, eu não quero mais ouvir. E às vezes a gente vai evangelizar essa pessoa e a gente não sabe mais como trazer essa pessoa para a presença de Deus. Esse homem estava tão quebrado. E quando eles se encontraram ali dentro de onde Jesus estava, eles se depararam com uma dificuldade. E a dificuldade foi que tinha tanta gente que uma cama não passaria por ali. Tinha tanta gente que nenhuma pessoa conseguiria passar pela porta. Tinha tanta gente que se uma pessoa não passava, imagine 5. Tinha tanta gente que quando eles olharam, eles falaram, não vai dar. Ou até mesmo que estava acamado falava, não vai dar mais. Eu não vou conseguir entrar aí. Eu não vou conseguir ouvir o que ele está dizendo. Eu não vou conseguir acompanhar. Eu não vou conseguir entrar. Eu não vou conseguir tocar Jesus. Eu não vou conseguir fazer nada. Mas quem é servo de Deus, olha para o alto. Quem é servo de Deus, olha para o alto. Assim como diz em Salmos, é de lá que vem o teu socorro. É quando a porta não está aberta, quando a janela já não passa mais ninguém, quando a multidão está apertando muito, é para o alto que a gente tem que olhar. Mas é a palavra que foi exatamente o que esses homens fizeram. Não dava para entrar pela porta. Se tinha janela também não dava para entrar ninguém. A gente vai arranjar um buraco para ele entrar, porque hoje ele só sai daqui curado. A gente tem que ter isso, essa confiança, essas pessoas que abraçam a nossa causa verdadeiramente, não curiosos que querem saber como anda a sua vida, como anda o seu casamento, como anda o seu filho, como anda o seu parente. A gente tem que andar com pessoas que verdadeiramente, você está passando prova, mas essa luta é passageira. Por isso que se chama que você está passando. Você está passando, mas vai passar, não tem problema. Uma hora acaba, uma hora você vai conquistar, uma hora vai ter sabor de mel, uma hora você vai encontrar e você vai glorificar muito a Deus pela experiência que Deus está te dando a oportunidade de ter. Vai falar a palavra que esses homens subiram até o telhado. Versículo 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo o buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados. Uma coisa que a gente tem que entender que para se aproximar de Jesus precisa ser puro. Eu não posso somente obter uma cura física. Para se aproximar de Jesus tem que estar purificado. Para se aproximar de Jesus tem que estar limpo. Jesus, quando vê aquele homem descendo, ele já entende totalmente o que aquele homem veio fazer. O que aqueles homens vieram fazer. Jesus, quando ele olha aquele homem, ele já entende e vê o filme inteiro da vida daquele cara. Ele entende e vê todos os pecados, o que aconteceu com ele.
o motivo dele estar daquele jeito. É assim que Jesus me vê e vê você também. Quando nós estamos entrando dentro da presença dele, ou olhamos para o alto pedindo algo para ele, ele nos vê. Assim como diz em Apocalipse, os pés dele são como latão reluzente. Latão era usado naquela época como espelho. Quando nós chegamos aos pés de Jesus, nós nos vemos, mas ele nos vê por inteiro. Ele nos enxerga o nosso interior, o que nós pensamos, o que nós agimos. Ele que sonda o nosso coração, Ele que conhece as nossas necessidades, Ele que conhece a nossa preocupação, Ele que conhece o choro que você tem chorado à madrugada, Ele que conhece a preocupação com o seu filho, com o seu parente, com o seu amigo, com o seu vizinho. Ele que tem visto a luta que você tem passado, e quando Ele olha aquele homem, Ele fala que a necessidade maior daquele homem não era de ser curado os seus pés, porque talvez, como eu já disse, aquele homem estava tão amargurado da vida, na minha concepção, por estar vivendo uma forma de que ele estava vivendo. Talvez ele tivesse desistido da vida. Talvez por algum momento ele tivesse pensado até mesmo em tirar a própria vida. Porque hoje em dia nós vemos jovens, pessoas que estão falecendo por conta de uma depressão, pessoas que estão deixando de viver, pessoas que tiram a sua própria vida por conta de que aconteceu algo no meio da história e que abalou tanto que não teve ninguém para apoiar, não teve ninguém para segurar na mão, não teve ninguém para falar: eu tô contigo, eu te ajudo, não vai, não perece, não termina agora, não é o fim, continua. A gente vê que aquele homem, quando Jesus olhou para ele, ele falou: não, a sua necessidade não é só de ser curado fisicamente, a sua necessidade é de ser purificado. A sua necessidade primeiro é de ser perdoado. A sua necessidade primeiro é de ter a oportunidade de ser chamado meu filho também. Vai nos dizer que quando Jesus diz isso, aqueles que estavam ali, os que estavam ali, que eram os escribas, começaram a ficar criando pensamentos errados ali de Jesus. Começaram a falar: mas ele não tem autoridade para isso, ele não tem poder para isso. Como é que ele pode dizer para alguém perdoar os seus pecados? E Jesus, como eu disse, aquele que sonda o nosso pensar e o nosso coração, olha para aqueles homens e fala para eles: o que é mais fácil então? Eu dizer para um paralítico: perdoados são os pecados, ou levanta-te e anda? O que tem sido mais difícil para você hoje? O que tem sido mais complicado para você? O que tem te paralisado para viver o sobrenatural de Deus? O que é mais difícil? Ele diz para aqueles homens: o que é mais difícil então? O que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Porque perdoados, como você disse, eu não tenho autoridade para perdoar. Se eu não tenho autoridade para perdoar, que dirá de curar esse homem? Se eu não tenho a capacidade, se eu não sou Deus, se eu não sou filho de Deus, eu não tenho nem capacidade de perdoar tanto para curar este homem. Se é assim desse jeito, então eu não posso fazer nenhuma coisa nem outra. Mas para vocês, o que é que tá mais difícil? O que é mais fácil? Quer dizer ao paralítico: perdoados são seus pecados, e ele sair daqui pensando que foi perdoado, ou fazer com que ele se levante e ande? E Jesus, ele olha e fala: pois só para vocês saberem que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu vou dizer a esse paralítico: perdoados são os seus pecados, mas também se levanta e anda. Às vezes algumas coisas na caminhada, na guerra que a gente tem vivido, a batalha que a gente tem travado, às vezes a gente
recebe um golpe muito forte e faz a gente paralisar um pouco na caminhada. Faz a gente ficar um pouco acostumado com algumas coisas, um pouco, como disse a pastora no domingo, relaxado. Faz a gente ficar estacionado naquilo que está confortável, por conta de algumas coisas que a gente sofreu, ou por conta de algumas coisas que fizeram a nós, ou que alguém dentro da nossa família sofreu, ou porque a gente olha e vê que nada mudou, a gente ora, a gente busca, a gente clama, e a gente olha dentro de casa e vê que o comportamento do filho, do marido, da esposa, do vizinho, do irmão, do fulano é o mesmo. A gente busca, é íntimo de Deus, escuta a voz de Deus, sente a presença de Deus, navega no oceano do Espírito Santo, mas a gente olha e vê que tudo tá do mesmo jeito. Sabe, parece que a gente tá indo na batalha sozinho. Sabe, parece que o que a gente sofre, só a gente que vê, só a gente que conhece, só a gente que tem o discernimento, só a gente que pode sentir. Outras pessoas, mesmo vendo o nosso sofrimento, ainda assim não conseguem se compadecer de tal coisa. E aí que Jesus fala que, da mesma forma que foi com Elias, Elias estava sendo perseguido. Muitos dos profetas foram mortos. Só sobrou Elias, na cabeça de Elias. Porque a gente não consegue ver o que Deus vê. A gente não consegue ver o que Deus vê. Assim como foi com Elias, a gente não consegue enxergar como Deus enxerga. Quando Elias estava dentro da caverna, Deus falou para ele: ó, presta atenção nisso. Elias se escondeu de Jezabel. Elias se escondeu de Acabe. Elias se escondeu porque não tinha ninguém mais, na cabeça de Elias não tinha mais ninguém que buscava a Deus. Elias se escondeu dentro da caverna. Elias se isolou. E Deus fala para Elias: Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui? Deus estava com Elias dentro da caverna, falando: oi, o que você está fazendo parado aí? O que você está fazendo estacionado aí? Ainda tem, muito, Elias. Pode ir para fora da caverna, come o pão, come aí a carne, fica aí na beira do rio, porque a caminhada ainda, é longa. Você está achando que porque você sofreu um ataque, você tem possibilidade de parar? Não. Eu não me agrado nos que retrocedem, eu me agrado naqueles que colocam a mão no arado e não soltam. Não é porque você sofreu um atentado, Elias, que tudo acabou. Você tá achando que você é o único? Você tá achando que você é o único que sofre? Você tá achando que você é o único que passa provação? Você tá achando que você é o único que tá sofrendo tudo isso? Ainda tem 7.000 homens que não se curvaram diante de Jezabel. Ainda tem 7.000 servos meus clamando o meu nome. E você não é o único que está passando provação. Ainda tem pessoas que também estão passando provações, mas não estão desistindo. O Senhor está falando para você: não desista, continue a lutar. Há alguém que ora por você. Por mais que muitas das vezes nós estamos separados, ou que a gente não se fale muito, há alguém que ora por você. Há alguém que fala: dá força a ela, Jesus. Dá força a ele, Jesus. Que eles continuem na caminhada, que eles continuem a buscar a Deus, que eles continuem a estar pregando a palavra de Deus, que eles continuem a estar se dobrando diante de Deus, que eles coloquem, meu Pai, todos os planos, projetos nas suas mãos.
Existem pessoas que oram por nós, existem pessoas que buscam a presença de Deus por nós, porque eu e você somos resposta de uma oração de alguém. Você foi ferido, você foi abatido, você foi machucado. E talvez por esse motivo tem sido difícil não ser perdoado, porque se você chega até Jesus, Jesus perdoa. Mas talvez tenha sido difícil fazer você levantar e andar. Talvez o que mais tem confrontado você é você ver a situação da mesma forma que tá. E ainda assim falar, Senhor, eu vou ter que continuar andando. E Jesus, assim como Deus disse para Elias, a caminhada é longa. Ainda tem muito para andar. Ainda tem muito caminho para percorrer. A ferida que você levou foi só uma parte. Foi só uma parte do caminho. O caminho ele é grande. E assim como foi com esse homem, vai dizer que quando Jesus disse para ele, paralítico, levanta-te e toma o teu leito e vai para sua casa. Vai dizer que imediatamente aquele homem se levantou, tomou o seu leito e saiu da presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Nunca tal vimos. É isso que o Senhor quer projetar na tua vida. Que as pessoas vejam você de uma forma tão alegre que ninguém nunca viu. Assim como foi com esse homem. Assim como foi com aquele também, com aquele coxo, que Pedro falou, levanta-te e anda. E ele entrou no templo saltitando e glorificando a Deus. A aprovação, irmãos, ela tem data para começar e tem também data para terminar. Não é eterna. A única coisa que a gente sabe que é eterna são as moradas celestiais para aqueles que perseverarem até o fim. A única coisa que é eterna é Jesus Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. O que você passou hoje, ou por essa semana, ou por esse mês, ou por anos, Deus está falando para você, olha, eu te digo hoje, eu já te perdoei. Tem pessoas que podem ser 2, 3, 4, que estão caminhando por você, que estão orando por você. Mas eu já te perdoei. Eu já te perdoei, eu já te fiz parte do meu corpo. Agora eu só preciso que você faça uma coisa. Se levanta e anda. Não importa o que você tem passado, irmã. Não importa o que você tem passado, irmã. O que importa é que Deus é o teu general. E por mais que o soldado se fira um pouquinho, receba uns golpes, fique triste, o general dá ordem para outro soldado ir te buscar e te falar, eu não desisti de você. Eu não vou te deixar sangrando, eu não vou te deixar desamparado, eu não vou te deixar perdido, eu não vou te deixar largado, porque você é filho meu. Se eu pude deixar 99 para ir atrás da ovelha perdida, que dirá eu que sou Deus? Se o pastor deixa, eu, Deus, busco até os confins da terra para te salvar, para te curar, para te proteger, porque você é filho de Deus. Então a palavra de hoje é para mim e para você. Ainda que ferido foi, ainda que sofrendo está, ainda que esteja passando por um momento que você não vê mais solução, que você não vê mais cura, que você não vê mais transformação, Deus está falando. Você já foi perdoado, você já foi usado, você já faz parte. Então se levanta, pega toda a tua história, todo o seu testemunho que você vai contar e continue andando. Ainda que você não veja, Deus está à tua frente. Ainda que o soldado está ferido, há um general que não se fere. Ainda que você está abalado, há alguém que é inabalável. Ainda que você não tem forças, Deus é a tua força. Ainda que a tua alegria já esteja pequena e você não tenha mais nada, Deus está falando, eu vou alegrar o teu coração. Só basta que eu e você nos dobremos diante dele, ouçamos a palavra dele e ele se revela a mim e a você. Que os irmãos possam ter recebido essa palavra no coração,
Que Deus possa ter falado grandemente a cada um de nós. Que Deus possa abençoar a cada casa, a cada um dos seus filhos. Que o Senhor possa abençoar a cada um que esteve orando, a cada um que ouviu a pregação, a cada um que está com o coração voltado para Ele. Que o Senhor possa falar ainda mais grandemente no seu coração através dessa palavra. Que você possa entender que de maneira nenhuma você está sozinho, Deus está com você. E assim como ele diz em Filipenses, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que vocês possam ficar na paz de Deus, que vocês possam ser guardados por Deus e que Deus possa falar grandemente ainda mais na sua vida. É que eu espero e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A paz seja com vocês.